Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre redução no ICMS. O doutor Alfredo Meneghetti foi interrompido, por isso tem a prioridade aqui na retomada do programa, para completar o seu raciocínio. Bom, eu falava que é extremamente oportuno quando se discute o ICMS, porque há necessidade de se fazer um acordo com os empresários. O governo ele tem que usar essa oportunidade que os empresários estão dando, estão reivindicando, estão buscando alternativas para continuar crescendo, mantendo os empregos. Se o governo propõe uma redução de alíquota e sugere, através de uma Câmara de conciliação, que o preço cai, certamente todos saem ganhando. Por quê? Vai haver um aumento da demanda, o consumidor vai poder adquirir aos preços mais baixos, tudo que ele adquiria antes. Consequentemente, com a mesma renda, ele vai poder consumir mais. Sai ganhando o empresário porque vai poder ter oportunidades maiores e sai ganhando o governo do Estado, porque aumenta a arrecadação. Isso que está faltando no Rio Grande do Sul, isso que está faltando uma negociação com os empresários. Apresentar propostas de redução do ICMS desde que o preço caia também. Aí o cidadão pode controlar, aí o cidadão pode monitorar se efetivamente o que os empresários estão recebendo de benefícios e as desonerações do Rio Grande do Sul do ICMS chegam a 36% do ICMS é dado de desoneração, é dado de renúncia fiscal. Isso é muito, inclusive o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais dá desoneração fiscal, de renúncia fiscal. Isso está na mensagem final, que é mandada para a Assembleia Legislativa todos os anos. Então, essa é uma oportunidade muito boa. Eu acho que o governo ele pode apresentar propostas de redução do ICMS, de redução de impostos, como o governo federal fez, só que a cesta básica não caiu, o preço não diminuiu quando o governo deu incentivos a 30 produtos da cesta básica, governo federal, deveria ser acompanhado do governo estadual para fazer com que o consumidor seja beneficiado, o que recebe a carga tributária. 36% de tudo que se produz no Brasil é a carga tributária, é a parceria do governo. E parceria que o governo gasta mal, que o governo não consegue administrar melhor os tributos, que o governo deveria melhorar, incentivar o crescimento da economia brasileira e principalmente da economia do Rio Grande do Sul. Pandolfo. Bom, Batista e demais colegas, eu tenho que fazer uma confissão. Eu recebi uma missão lá da FEComércio e uma missão lá do presidente Isildo Demar, que ele me chamou e disse: Pandolfo, estou muito preocupado com o assunto relativo à pequena e média empresa. Bom, a partir desse ponto, né, nós realizamos diversos estudos e o que eu vejo? Que todas as medidas feitas e adotadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, notadamente nesse governo, têm sido positivas, né, tem significado um avanço, né? Só que o pequeno e médio empresário, no problema que mais lhe é sensível, aliás, nos dois problemas que mais incomodam ele, esses dois problemas não têm sido enfrentados. O primeiro problema é o da substituição tributária. Substituição tributária quando no meio da cadeia existem contribuintes optantes pelo Simples. A ideia de que precisaria de um convênio com FAS é verdadeira em relação à substituição tributária que envolve a operação interestadual. Mas na operação interna, não. O governo resolve isso. E já existe, eu quero dizer que já foi apresentado para o governo que antecedeu esse governo uma solução concreta, matemática, normativa e numérica de como resolver esse problema. Foi um trabalho que desenvolvido pelas entidades de modo exaustivo, né? E não foi resolvido. Então, esse governo tem a oportunidade de resolver isso. O segundo ponto é o diferencial de alíquota. O diferencial de alíquota, eu vou explicar. Vamos imaginar que um pequeno comerciante compre a sua mercadoria de um outro estado. Essa remessa vem com alíquota de 12%, mas ele é optante do Simples. Então, ele não apura o ICMS no regime não cumulativo de crédito e débito. O recolhimento do ICMS dele é feito sobre a receita bruta. Bom, o custo, então esses 12% viram um custo para ele, e não é um imposto a recuperar. E o governo exige dele mais 5%,
de diferencial de alíquota, para gerar, digamos assim, uma competição com os fornecedores internos, mais ou menos a identidade do tema das indústrias. Isso, na realidade, significa esse 5% quase, aliás, às vezes, significa quase a carga tributária total dele. Se eu for pegar a tabela do Simples e a atividade dele, às vezes ele recolhe 5% sobre a receita bruta, considerados todos os tributos. E agora esse adicional de 5% significa a duplicação da carga tributária. E mais, coloca ele numa condição, uma concorrência desleal com o grande. Porque o grande recolhe os 5%, mas se acredita. Então isso não é custo para ele, é imposto a recuperar. Entretanto, pequeno e médio, isso vira custo. O custo, que era 12%, virou 17%. Então esse é um problema que tem que ser enfrentado. E o governo e a Secretaria da Fazenda, que conseguirem enfrentar e resolver isso, vão ter o grande mérito de ter sanado uma das chagas da economia gaúcha. O professor Alfredo Meneghetti coloca muito bem que o consumidor não tem resposta quanto a essas medidas. Ele não sente, não percebe essas respostas. E há de perguntar também por que o Estado em crise na indústria. Porque esse Estado que teve uma posição de destaque em outros tempos tem essas medidas que traduzem uma reação a um declínio permanente dos últimos tempos. E fica a pergunta, e o Mercosul tão falado, e o Mercosul tão debatido, como solução para a economia dos países, mas notadamente deste Estado, que está exatamente no centro geográfico entre dois grandes centros produtores industriais ou civilizatórios, como São Paulo e Buenos Aires. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, aqui está no meio do caminho. E por que não existe uma simetria nas medidas que são adotadas aqui e lá, e especificamente pelo Mercosul? Porque não existe acordo, não existe negociação entre os países do Mercosul. A minha tese de doutorado foi justamente sobre o Mercosul. Eu já via que existem muitas rivalidades. Agora, com a Cristina Kirchner na Argentina, ainda piorou ainda mais. O ranço é maior do que o entendimento. Não tenho dúvida. E o Mercosul está fracassado. Provavelmente nós não devemos ter um ótimo encaminhamento em termos de América Latina, fazendo com que haja uma união, uma harmonia, como bem diz o Batista, de arrecadação, por exemplo, de livre trânsito da força de trabalho. Não há. Na realidade, nós temos enormes rivalidades, vai continuar assim. O Mercosul, acho que não tende a melhorar e se aprofundar. O governo federal faz tentativas, a presidenta Dilma vem se reunindo em vários encontros com a Cristina Kirchner, também com os presidentes dos outros países, mas creio que não deve vigorar. O Rafael traz uma questão extremamente importante dos microempreendedores, da questão que o governo estabelecendo esse diferencial de alíquota, ele está trazendo problema para quem é optante do Simples. Certamente, o consumidor é o que paga essa conta, ele está atento. Eu acho que, quem sabe, Rafael, se for encaminhado, eu não tô ensinando quem deveria, vocês são mestres e vocês têm estudos maravilhosos lá, eu tô só, quem sabe, questionando e dando uma informação para o telespectador, pelas conversas que eu tenho ouvido. Uma lista de exceção, no momento que se estabelece por segmentos, isso é uma coisa interessante, que até os economistas poderiam se apropriar também para produzir estudos, para fazer com que o governo do Estado tenha flexibilidade para estender, eventualmente, para aqueles optantes do Simples, algumas medidas para apoiar. É claro que eu tenho uma ilustração interessante para o telespectador, que é o seguinte. Se há uns 10 anos atrás a indústria gaúcha tinha, e a gente tem essa estatística, 30% de máquinas que eram importadas e 70% das máquinas que as empresas tinham, as indústrias tinham, eram nacionais, porque foram compradas de insumos nacionais, de produtores nacionais, hoje é o inverso. 10 anos depois, nós temos 30%
de insumos locais, ou seja, máquinas produzidas por produtores nacionais, a indústria, é só tu fazer um levantamento do acervo da indústria gaúcha, né? E revela isso, que 70% e quem sabe nos próximos anos a tendência é aumentar, uma vez que as importações estão superando as exportações. Então o problema é sério, a concorrência de outros países é sério, a crise econômica está fazendo com que haja um protecionismo cada vez maior, eles estão aumentando as alíquotas, estão dificultando as nossas exportações, enquanto que o dólar sai, é benéfico para o exportador, mas o dólar alto também acontece em outros países. Então, os exportadores têm muitas dificuldades de criar concorrência lá fora, porque o dólar está alto também, incentivando os exportadores de outros países. É uma dificuldade para o mercado comprador também. Certamente. Então, são essas coisas, quer dizer, quando o Rafael, quando o Alessandro, bem sustentados seus estudos, mostram as reivindicações dos empresários, é importante que o telespectador se dê conta que a economia é bastante complexa, nós não temos só a economia gaúcha, mas essa relação com o Mercosul, que bem o Batista diz, essa relação com os países envolvidos que estão mostrando recuperação. O Rio Grande do Sul e o Brasil precisam estar à frente dessas relações, dessas negociações, incentivando a indústria, porque não pode estar acontecendo o que está acontecendo agora, né? As importações estão superando, tem muitos brasileiros gastando os seus dólares lá fora, a economia brasileira está crescendo a menos de 3%, enquanto que outros países estão mostrando mais vitalidade, estão saindo da recuperação econômica, enquanto que o consumidor fica na zona de conforto, fica vendo essa discussão entre governo federal, governos estaduais, governos municipais e não sabe aonde ele pode aplicar, onde ele pode investir mais. Eu trabalho com finanças pessoais, eu ajudo as pessoas, hoje a dívida é enorme, 60% do cidadão hoje é endividado porque usa demais o cartão de crédito, porque não consegue se planejar. Então, os economistas atuam justamente para ajudar que o governo se entenda com os empresários, reduzindo impostos, os empresários reduzam preços, que o consumidor saia beneficiado, porque quem tem que sair beneficiado é o consumidor. O consumidor hoje não consegue administrar porque ele tem muitas dívidas, tem inclusive a figura do superendividado. São 20% da população que tem uma dívida que representa mais do que o seu orçamento. Então, para o telespectador ver que não é fácil, a economia é muito complexa, a economia precisa ter um acompanhamento sério de classes de empresários, também de classes de consumidor, fazendo com que os economistas possam ajudar, possam dar a sua contribuição de estudos para fazer com que haja crescimento do Brasil e crescimento da economia gaúcha. Exatamente isso que o Meneghetti vem falando, que é importante e a população se apropriar disso também, né? É esse entendimento, a gente precisa chegar no entendimento. Né? A gente sabe a questão, por exemplo, dessa questão da antecipação que o Rafael estava colocando, isso prejudica as empresas que, na verdade, também não conseguem, elas pagam antecipação como se fosse um pagamento de imposto e não conseguem depois, lá na frente, utilizar isso como crédito como deveria ser. Né? Então, as pequenas empresas estão sofrendo com isso. E aí nós temos duas questões. Aí nós temos a indústria, que é a favor também da antecipação, porque tem que ter essa antecipação para privilegiar a empresa gaúcha, para que você não evite de comprar cada vez mais o produto em outros estados. Então, assim, tem interpretações diversas, tem interpretações do comércio, da indústria e do próprio governo que diz que também não tem espaço, né, não pode perder receita. Então, o que a gente coloca, e por isso é importante ter esses espaços aqui, Batista, é colocar para a população que a gente tem sim que buscar esse entendimento, entendendo todos os lados também, né? A gente não é a favor talvez do panelaço de vamos quebrar, tem que fazer, mas sim porque a gente tem que do entendimento, é isso que tem feito. Eu tenho acompanhado o presidente Vitor Koch, que é presidente da FCDL e hoje presidente do SEBRAE. Ele está propondo entendimento junto ao conselhão, né, que é o conselho do governo, e essa redução
Essa medida de ICMS, ela começou lá no Conselhão e, ok, eu acho que foi um passo importante, mas ressalto que não é necessário. Isso demonstra que a gente está no caminho certo, que alguma coisa a gente tem que fazer para o Rio Grande do Sul, né? Nós temos que tomar medidas. Talvez a gente sabe da dificuldade de tomar medidas mais audaciosas, mas o que a gente espera é que isso tenha continuidade, que não fique só numa medida isolada, que a gente consiga avançar nas negociações, consiga discutir, consiga trazer mais estudos, como diz o Meneghetti, e como disse o Rafael, que em anos passados a gente já fez, e que isso seja analisado pelos dois lados. A gente entende que o governo precisa desse fôlego, mas a gente também precisa botar esse fôlego principalmente nas pequenas empresas, que hoje significam 99% das empresas do país. As entidades, o governo tem uma atitude proativa, né? A população, o consumidor é que está muito contemplativo, né? E isso é que não deve ocorrer de forma permanente. Além da singularidade do Rio Grande do Sul, né? Que tem os problemas de logística na relação com os demais estados. Convém lembrar sempre que nós estamos num extremo do país. As coisas para chegarem aqui e daqui saírem têm mais dificuldade que muitos outros estados, por isso tem que ter uma política própria, diferenciada também, né? E competitiva, não é assim, Meneghetti? Certamente, eu acho que essa que é a ideia. Eu fico muito satisfeito de ouvir todos os argumentos que os empresários usam, que a classe empresarial procura propor, procura apresentar estudos, procura fazer com que o governo seja flexível, que o governo seja capaz de entender o pleito, fazer com que essa força de trabalho, que muito bem o Alessandro falou, de 99% da importância do microempreendedor, daquele empresário que luta com muitas dificuldades, que até para poder se manter no emprego, se manter no negócio, ele faz importados, ele coloca importados e aumenta o preço e acaba repassando para o consumidor, e o consumidor hoje vê uma cesta fantástica de importados que nós temos. Nós vamos nos supermercados, a gente vê carnes argentinas, a gente vê vinhos chilenos, a gente vê leite, a gente vê queijos fantásticos, e hoje nós estamos aí com uma concorrência muito boa na economia. Só que a gente também precisa, não é tudo azul, não é tudo maravilha, a gente tem dificuldades porque a indústria está sofrendo, está havendo o que a gente chama de desindustrialização. É muito mais negócio hoje para a indústria brasileira fazer com que a China produza o seu produto e depois ela faça a importação do que produzir aqui, infelizmente. O governo tem que estar sensível a essa enorme preocupação da desindustrialização no Brasil. Acho que também um outro aspecto que interessa muito ao telespectador diz respeito à capacidade de investimento que o Estado tem e ao superávit primário que ele tem decorrente das suas contas. O que eu estou dizendo isso? Por um lado, o Estado tem um estoque de dívida ativa incobrável. Incobrável. Grande parte da dívida ativa que o Estado tem, se analisada qualitativamente, possui uma liquidez muito baixa. Bom, por outro lado, o Estado tem um passivo de precatórios altíssimo. Para que se mude esse cenário, é necessária a adoção de medida arrojada e diferente do que vem sendo feito sempre. Eu diversas vezes sugeri, porque eu sei que há certos dogmas onde ideologicamente se verifica, não, olha, eu vou fazer isso, eu vou dizer que eu estou isentando, que eu estou desonerando, mas na realidade o problema do Estado, hoje você pega uma empresa que deve 100 milhões de reais e que está numa dificuldade, ou seja, ela deve geralmente porque foi mal, porque teve insucesso nos seus negócios. Poucos casos são de grandes devedores que são sonegadores. Qual é a diferença entre o devedor e o sonegador? O sonegador é aquele que omite receita, é o caixa 2. E isso hoje até é praticamente inviável, dada o estágio de avanço de os mecanismos de controle, né? Então, o que o governo tem que fazer? O encontro de contas. Limpar esse esqueleto com o que ele não consegue cobrar. Dizer, olha, fulano, é o seguinte,
Eu vou aceitar o precatório para pagar a multa e o juro. O imposto não. O imposto eu não abro mão. O indivíduo vai ter que pagar o imposto. Os estados que fizeram isso conseguiram limpar os seus esqueletos. E o que acontece? Diminuindo o comprometimento do Estado com o pagamento de precatório, sobra dinheiro para a segurança, sobra dinheiro para o ensino. Então, assim, agora tem que ter coragem, porque o governo que adota uma medida dessas vai sofrer críticas. Mas vai sofrer críticas se não adotar, porque a economia não vai crescer. Então, eu acho que nós estamos numa situação que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Temos que correr, temos que mudar. O início dessa medida da redução da alíquota de 17 para 12 é uma medida alvissareira que eu vejo com muito entusiasmo. Agora, como eu disse, Batista, e para encerrar, as mudanças, elas aprisionam a gente em relação às expectativas que geram nos outros e que elas continuem acontecendo. Então, é um aprisionamento positivo e eu espero realmente que nós sigamos nesse caminho de adotar medidas tributariamente inteligentes para preservar setores e ressalvar nossa economia. Quando falo em precatório, eu lembro que nunca foi proposto ao credor do precatório que ele receba sem a multa. Se isso fosse proposto, 99% aceitaria imediatamente, né? Que recebesse o principal com o juro oficial. Sim. Essa tentativa nunca foi feita e poderia ser. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia, e temos 2 minutos exatos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento. Começamos com o doutor Alessandro Machado. Bom, queria já agradecer o espaço e acho que a conversa foi muito boa, o debate foi muito bom, porque a gente, no fim das contas, a gente analisa o quê? Que a gente que essas medidas realmente são boas, mas que nós temos um tema de casa para fazer, tanto o governo tem que tomar algumas medidas, avançar nessas medidas, os empresários têm que continuar negociando através dos fóruns específicos, os estudos devem continuar também e, principalmente, a população tem que se apropriar mais desses temas, né? Porque todo mundo paga imposto, a gente sabe da complexidade que é o assunto, das mudanças constantes que tem a questão, principalmente a questão tributária, mas a população precisa entender e pleitear também, porque todo mundo tem o seu vereador, tem o seu deputado, tem o seu senador, e esses legisladores também são responsáveis pelo sistema, porque para você melhorar o sistema você tem que mudar, e quem muda, né, isso, claro, a proposta vindo do Executivo, mas o Legislativo tem essa função também de aprovar ou não. Então, eu acho importante esse debate, porque o Rio Grande do Sul precisa de medidas para continuar com o desenvolvimento, que realmente, como diz o Meneghetti aqui, nós estamos ficando cada vez mais atrás, né, em comparação, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Brasil está crescendo muito pouco, e isso, para nós, não é bom. Muito obrigado, doutor Alessandro Machado, representante da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, o FCDL, a FCDL Federação, aqui no nosso Democracia, e gerente de políticas públicas do SEBRAE seccional do Rio Grande do Sul. Doutor Rafael Pandolfo. Bom, eu quero encerrar a minha participação agradecendo o convite, salientando a importância dos temas que foram debatidos ontem e, sobretudo, a qualidade dos meus colegas aqui, das observações que foram feitas a respeito deles e de outros temas muito caros aí ao Estado do Rio Grande do Sul. Reiterar que vejo com bons olhos essa sensibilidade do governo a respeito da proteção da indústria em relação a uma concorrência interna no âmbito nacional. Acho que há necessidade de adotarmos diversas medidas de correção de rumo, medidas pontuais para salvaguardar os interesses dos pequenos e médios empresários. E mais, é uma expressão ambígua, né, e muito em voga, né, Batista Filho, vontade política. O que é vontade política? É pegar o que existe, analisar tecnicamente e fazer.
as entidades apresentaram projetos, apresentaram alternativas e aos governos do Estado, e eu não falo a esse, e se nós estamos esperando um retorno positivo. Talvez a sinalização, nesse caso, nas operações entre indústrias, seja a sinalização de um novo rumo e de uma perspectiva de resolução desses pontos, como a substituição tributária, o diferencial de alíquota, e, enfim, mais alguns outros pontos que nós podemos, numa outra oportunidade, abordar. Muito obrigado e felicidade a todos. Obrigado, doutor Rafael Pandolfo, advogado, tributarista, consultor da FEComércio, pela participação no nosso Democracia. Ele mencionou há pouco o doutor Gil Demarque, o presidente da FEComércio, que tem esta preocupação com as pequenas e microempresas, mas que também tem as suas compensações. Deve estar muito feliz em ver Garibaldi colocada como uma das cidades principais do país no Índice de Desenvolvimento Humano. Sem dúvida. Doutor Alfredo Meneghetti. Eu acho que saiu ganhando o telespectador quando ele se apropriou desses temas, principalmente do ICMS, que é a receita mais importante do Rio Grande do Sul. 95% da receita tributária vem do ICMS. Daí a importância de se discutir, daí a importância de, quando o governo apresenta uma política tributária para incentivar a indústria, o telespectador saber quais são as consequências. Que a gente tem visto que até agora o governo federal, governos estaduais, pelas várias tratativas desses últimos 20 anos, que acabou acontecendo, ele apresentou propostas de redução e o preço não caiu, consequentemente quem saiu beneficiados foi somente o atacado, foi somente o varejo e o consumidor ficou de lado. Eu acho que é importante o telespectador se dar conta que quando há uma renúncia fiscal, é importante, em primeiro lugar, que se saiba quem é que está ganhando essa renúncia fiscal. Segundo lugar, que haja consequência benéfica para o consumidor, porque é o consumidor que está recebendo essa conta de 36% do PIB, que é a carga tributária brasileira. As finanças públicas passam por muitas dificuldades. Se o governo fosse cumprir tudo o que está na Constituição, as vinculações, hoje nós teríamos um déficit de 2 bilhões de reais, o Rio Grande do Sul. Teve, nos últimos 3 anos, déficit na conta do governo do estadual, daí a importância de, quando se reduz o ICMS, para o governo não perder arrecadação, porque ele não pode perder arrecadação. Daí a importância desse programa, daí a importância do telespectador se apropriar, daí a importância do empresário trazer estudos para verificar quais são os segmentos que estão sendo muito bem prejudicados, que muito bem o Rafael e o Alessandro colocaram, as dificuldades do pequeno empreendedor para tocar esse negócio, para fazer com que ele seja um vitorioso, para fazer com que ele melhore as oportunidades de emprego, para que o cidadão não perca seu emprego e daí não traga problema para sua família. E aí, nesse sentido, eu queria agradecer a participação nesse programa, atendendo o convite do Batista. Para mim foi uma honra muito grande estar discutindo com vocês e certamente, eu tenho certeza que nós devemos encaminhar uma economia mais justa, mais equilibrada e mais benéfica para o consumidor gaúcho. Obrigado, Alfredo Meneghetti, economista da FEE, pela participação no nosso Democracia.